debate, uma conversação, do que uma palestra efetivamente. Então, a base da nossa conversa de hoje, que eu acho uma palavra melhor, a base da nossa conversa vai ser essa, é mostrar como o direito administrativo é interessante, como ele pode contribuir, como nós podemos contribuir através dele para apresentar soluções e ideias boas para toda a sociedade. Dito isso, eu passo para superar essa introdução, eu passo para a segunda parte da palestra, que está relacionada ao direito administrativo e às áreas de contato com a pandemia. E, para isso, eu acho importante a gente fazer um resumo bem rapidinho da história do direito administrativo. Hoje, a tendência da maior parte dos alunos da graduação é gostarem de direito constitucional e tal. Eu também adoro direito constitucional, dou aula de direito constitucional, mas a gente deve sempre se lembrar que nem sempre as relações entre particulares e Estado foram regulamentadas pelo direito constitucional. Na verdade, desde o princípio, existem dois ramos do direito que são os principais na regulação das relações jurídicas. O direito civil, que regula as relações entre particulares, e o direito administrativo, que regula as relações entre particulares e poder público, e administração pública, seja lá qual for a configuração que ela tenha em um determinado tempo ou em um determinado tipo de Estado. Então, o direito administrativo ele já tem esse papel de regulador, esse papel de definir relações jurídicas há muitos e muitos e muitos séculos, há milênios, inclusive. Ainda que talvez há tempos atrás não se pudesse ser concebido como a gente pensa hoje em direito administrativo. Mas a ideia básica aqui do direito administrativo ele regula as relações do particular com o Estado. Então, se eventualmente um dia vier uma nova Constituição, no dia seguinte todo mundo pode ficar muito preocupado em relação a quais são os reflexos dessa nova Constituição na sociedade. Mas todo mundo continua tendo que trabalhar, todo mundo continua tendo que se relacionar com o poder público, continua tendo que algum órgão público obter uma certidão, fazer uma declaração de imposto de renda, coisas do tipo. E isso vai ser regulamentado como? Pelo direito administrativo, que é muito mais estável do que o direito constitucional, tal como o direito civil, que é muito mais estável que o direito constitucional. E é preciso, efetivamente, que esses ramos do direito sejam assim, para que a vida na sociedade tenha as regras bem definidas e bem claras, de maneira que se evite confusão, colapso social, esse tipo de coisa. Por isso que é importante ter uma clareza a respeito do que é o direito administrativo. E, portanto, ele surge para fazer a regulação dessas relações entre Estado e cidadão e também para limitar os poderes do Estado, para dizer quando, se, como e quanto o poder público, a administração pública pode agir restringindo direitos de um particular. Então, essa é uma missão muito importante do direito administrativo e uma das razões da sua origem. Na visão clássica do direito administrativo, a gente tem alguns conceitos como supremacia do interesse público sobre o privado, que vocês já devem estar cansados de ouvir, uma ideia de que o interesse da coletividade ou o interesse de um órgão separado, são duas teorias distintas aí, que esse órgão seria o Estado, o interesse desse órgão que representaria os interesses coletivos seria superior ao interesse de um particular qualquer, porque envolveria mais gente, enquanto particular seria uma pessoa só. Essa é a noção, falando em palavras bem sintetizadas, essa é a noção do direito administrativo clássico, sobre a supremacia do interesse público sobre o particular. Disso decorreria uma relação de verticalidade entre o Estado e o particular, ou seja, o administrado, o particular, está sujeito aos comandos do Estado. O Estado, na hora que decidir, ele dá uma ordem e tem o poder de impor e coagir o Estado, o particular a agir daquela forma que ele deseja. E isso também tem base, é daí que se extrai a ideia de domínio eminente do Estado e a possibilidade do Estado tomar decisões unilaterais obrigatórias, de cumprimento obrigatório sobre bens e pessoas situadas dentro do seu território nacional. Então, o Estado pode desapropriar bens, pode fazer restrições, limitações administrativas, etc. Pode restringir a locomoção, uma série de determinações impositivas. E tudo isso está na base do direito administrativo clássico, um direito que concentra o poder no Estado e tenta estabelecer as regras para dizer quando o Estado não poderá fazer alguma coisa ponto particular. Então, para dizer assim, olha, Estado, aqui você não pode tocar, aqui é um direito particular que você não pode invadir e ser regulamentado pelo direito administrativo.
Nas últimas décadas, essa concepção veio mudando. Eu estou falando isso como bem rapidinho, porque é só uma introdução porque a gente vai tratar hoje. Nas últimas décadas, isso veio mudando consideravelmente, essa percepção, e passando-se a uma série de quebras de paradigmas. O primeiro deles é de que não existiria uma supremacia do interesse público sobre o particular. É a ideia de que, muitas vezes, o interesse público está justamente em preservar um interesse particular. Por quê? Porque esse interesse particular ele pode, eventualmente, acabar sendo replicado para outras pessoas quando elas estiverem nessa situação. É aquela ideia de não faço com alguém o que não gostaria que fizessem comigo. Então, eventualmente, se uma maioria, né, o que a gente pode chamar aqui de interesse coletivo, entender que para uma determinada situação é melhor sacrificar o direito de uma pessoa específica ou de um grupo pequeno específico, esse poderia ser considerado um interesse público. E, em contraposição, haveria um interesse particular, o interesse de um grupo específico pequeno, que seria contrário. E, eventualmente, qualquer pessoa da sociedade, especialmente quando a gente lida com direitos fundamentais, se estivesse nesse grupo em inferioridade numérica, talvez pensasse diferente, mas não está pensando dessa maneira. Por quê? Porque está no grupo majoritário naquele momento específico. Então, a ideia aqui é de que o interesse público pode estar justamente em preservar o direito de uma pessoa só contra toda a sociedade, porque esse direito pode ser muito importante para cada um dos membros que compõem aquela sociedade. Então, essa seria a primeira quebra de paradigma. Daí decorreriam outras quebras. Por exemplo, a gente não teria uma exata relação de verticalidade, mas uma relação de horizontalidade entre Estado e particular. Portanto, o Estado não estaria acima do particular, ele estaria aqui, né, no mesmo patamar do Estado, já que essa expressão está consagrada recentemente, no mesmo patamar do particular, né, em uma relação de horizontalidade, não de verticalidade. Portanto, é a ideia de que deveria haver coordenação entre o poder público e a iniciativa privada, e não uma imposição, né, uma determinação de cima para baixo. É a ideia de que deve prevalecer o consensualismo nas relações do direito administrativo. E, por fim, quando não for possível adotar soluções consensuais, essas soluções, por ensejarem violação, muitas vezes, restrições a direitos privados, direitos fundamentais, deveriam estar regulamentadas por lei. E essa, portanto, de forma bem resumida, é a mudança de paradigmas que vem sendo feita nas últimas décadas, nos últimos anos, né? E por que eu comecei falando disso? Por que eu introduzi a palestra falando disso? Porque é muito interessante ver que bastou vir a pandemia, né? A gente está há um mês agora, um mês e pouquinho já nessa situação de quarentena aqui no Brasil, para que fossem resgatados por muitos acadêmicos, muitos operadores do direito, muitos gestores públicos, todas as lições clássicas do direito administrativo e fossem simplesmente desconsideradas todas essas lições mais contemporâneas que a gente tem visto nas últimas décadas surgirem. E por que eu estou falando isso? Um exemplo, para ficar aqui, que vocês já devem ter lido ou ouvido alguma coisa. Requisições administrativas. É aquela ideia de que o poder público pode requisitar um bem ou um serviço, ou um particular prestador de um serviço, essa parte é mais controversa, mas, enfim, também é sustentada na doutrina, de que o poder público pode fazer essa requisição, né, desse bem, caso ele esteja precisando, e depois, se tiver havido algum dano enquanto o Estado estava utilizando esse bem, ele indeniza o particular. Essa é a ideia que prevalece. A requisição está prevista na nossa Constituição, está prevista em algumas leis, né, inclusive na lei recentemente editada para tratar da situação do coronavírus, que é a Lei 13.979 de 2020. Mas só para vocês terem uma ideia de como é um instrumento do direito administrativo clássico, ela é mais bem regulamentada num decreto-lei de 1942, né, da época em que, enfim, existia bastante concentração de poderes no Estado, poucas liberdades individuais, etc. Tanto é que é resultante de um decreto-lei. Então, a gente vê por aí que a requisição é um instrumento muito antigo, né? E ela rapidamente foi resgatada, desconsiderando-se vários instrumentos recentes que poderiam ajudar a encontrar soluções, na minha concepção, melhores para solucionar vários dos problemas que a gente vem vivenciando.
né? A gente tem visto aí realização de requisições administrativas em hospitais, muita gente requisitando, muitos entes federados requisitando respirador, requisitando leitos, remédios, médicos, impondo restrições à liberdade de locomoção das pessoas, dentre outras medidas, né? Eu fiz algumas anotações aqui para me lembrar dos exemplos, que são muitos. Enfim, a gente tem várias administrações já atuando, utilizando esse instrumento, portanto, como eu disse, do direito administrativo clássico, quando a gente poderia parar, refletir um pouquinho e pensar assim, será que nas últimas décadas não se construiu nada novo no direito administrativo? Nada que a gente pudesse usar em nosso favor? A gente está exatamente na mesma situação de avanço doutrinário, avanço acadêmico, que a gente estava 100 anos atrás? Será que é isso mesmo? Ou será que nesses 100 anos a gente conseguiu evoluir de alguma maneira? A gente conseguiu construir novas pontes? A gente conseguiu moldar novas ferramentas para solucionar os problemas que surgem, que eventualmente vêm surgindo? Me parece aqui que a gente deve sim utilizar o conhecimento que foi construído ao longo das últimas décadas. Se a gente não pode dizer que numa situação de calamidade, de emergência, como a que a gente está vivendo, a gente pode agir dentro de uma situação de normalidade, agir como se nada estivesse acontecendo e se como os instrumentos clássicos não fossem necessários, não é isso que eu estou sustentando aqui, né? Se a gente pudesse, ok, mas na verdade o que me parece que deve ser feito é um sopesamento, um equilíbrio entre as lições clássicas do direito administrativo e as lições contemporâneas, né? Não dá para a gente também ser inocente, ser ingênuo e achar que todas as situações que demandarem uma intervenção do Estado serão resolvidas consensualmente. Não serão. Não serão porque os agentes do mercado são muitos e cada um pensa de uma maneira diferente. E existem falhas no mercado. E essas falhas podem acabar se refletindo em falhas para a sociedade, em falhas que vão gerar colapso social. E, portanto, eu acredito que seja muito necessário a gente pensar casuisticamente e sempre tentar encontrar soluções que equilibrem essa visão clássica com a visão contemporânea do direito administrativo. Tá bom? E daí a gente já pode começar a avançar para um tema que vem sendo bastante repetido nos últimos tempos, tanto em artigos acadêmicos que vêm sendo produzidos aos montes aí durante o período da quarentena, como até mesmo ontem no discurso oficial da nomeação do novo ministro da Saúde, foi um discurso que foi abordado, um tema que foi abordado novamente, que é a ideia de escolher entre saúde ou economia. Muita gente vem pautando o debate, especialmente na área político-ideológica, entre essa escolha entre saúde e economia. Eu não vou entrar em considerações político-ideológicas aqui, não costumo fazer isso e não é o meu objetivo também hoje na palestra. A minha ideia aqui é analisar juridicamente se isso é uma verdadeira contraposição. E me parece que não. Me parece que, na verdade, não existe contraposição alguma entre saúde e economia. Um não existe sem o outro. Não existe saúde sem economia e não existe economia sem saúde. A economia precisa funcionar, por exemplo, porque sem ela não há como se criar leitos, se comprar respiradores, se fomentar, né, e viabilizar pesquisa de vacinas e remédios, pagamento de profissionais de saúde, bolsa assistencial para quem ficou desempregado e não está tendo renda mínima para se sustentar, pagamento dos demais serviços públicos necessários a que os serviços de saúde funcionem, como, por exemplo, transporte, luz, energia, entre muitas outras coisas. O Estado, sem dinheiro, não consegue fazer nada disso. Então, a economia é indispensável para que a saúde funcione. E, por outro lado, a saúde é indispensável para que a economia funcione. Por quê? Quanto mais pessoas doentes existirem, maior a dificuldade de se produzir riqueza, né? Maiores são os gastos da administração pública para suportar esse colapso de saúde. Maior o tempo que a sociedade leva para se recuperar de uma crise financeira pelo fato de ter havido um confinamento. Então, me parece muito evidente aqui que não há de se contrapor saúde e economia. Uma coisa é indispensável para a outra. Sem uma, a outra não funciona. De modo que a gente precisa encontrar
em cada solução, em cada problema que for apresentado, uma solução que leve em consideração tanto aspectos econômicos quanto aspectos de saúde, porque, no fim das contas, ambos dizem a mesma coisa. Ambos vão determinar o quanto de saúde será fornecida para as pessoas, ainda que a gente esteja pensando, no primeiro momento, em economia e apenas o reflexo dessa economia vai se reverter na saúde. Mas não se enganem, a economia vai se reverter em saúde, sim, tanto agora como no momento pós-crise. Então, a gente sempre precisa encontrar soluções conciliatórias dentro do direito, até porque, se elas existem, por que a gente não vai adotá-las? Por que a gente vai adotar uma medida que, eventualmente, seja mais restritiva à economia, seja mais restritiva à saúde, gere menor produção de riqueza, se a gente tem um instrumental que a gente pode utilizar que pode levar a melhores soluções, né? Se a gente pensar, refletir direitinho. Então, é esse o objetivo principal da nossa conversa de hoje. É pensar assim, como essa pandemia está se refletindo no direito administrativo e o que a gente pode fazer para melhorar isso, para melhorar as situações que já vêm sendo apresentadas como problemas e as eventuais soluções que estão sendo adotadas para resolver esses problemas. E aí eu vou começar a citar alguns exemplos que são mais concretos. Como eu disse lá no início da exposição, a minha ideia aqui não é que vocês saiam com aquela ideia, com aquela percepção de direito administrativo muito abstrato. É justamente o contrário. É a gente trabalhar problemas reais. Porque lidar com direito administrativo, como o próprio nome diz, é lidar com administração, lidar com gestão pública, é lidar com solução de problemas que se apresentam cotidianamente nas relações entre Estado e indivíduo. Né? O Estado nada mais é do que nós juntos, personificados, com a finalidade de resolver problemas de todo mundo. É basicamente isso o Estado. Então não dá para pensar como se o Estado fosse uma outra coisa. O Estado somos nós. Quando a gente gera um custo excessivo para o Estado, nós vamos ser os únicos prejudicados com esse custo excessivo que nós estamos gerando. Bom, então vamos lá. Primeira questão que tem se apresentado com muita frequência desde que a pandemia se iniciou. Eu já comecei a dar uma palhinha sobre o tema. Requisições hospitalares. Falei lá que as requisições têm assento constitucional, em algumas leis também, ou seja, muita gente fala assim, veio a lei do coronavírus, como está sendo chamada, a lei 13.979 de 2020, e permitiu a requisição e tal. Sim, ela permitiu a requisição, mas ela não criou nada novo. A requisição já existia há muito tempo, já existiam outras leis que permitiriam fazer a mesma coisa. Se ela gerou alguma vantagem, digamos assim, para quem é estudante do direito, foi de demonstrar expressamente que também, em caso de coronavírus, o poder público estaria autorizado a realizar essas requisições, mas isso já poderia ser passível de extrair de outras leis existentes sobre o tema. A regulamentação maior da requisição, que está separada em vários diplomas legais, está lá no Decreto-Lei de 1942, como eu falei. Agora, se a gente pensar na requisição como um todo, na requisição como... Vamos pensar assim, vocês sempre se coloquem, para entender o direito administrativo, sempre se coloquem na posição do administrador público, do gestor. Vocês podem imaginar quem vocês quiserem. Pode se imaginar como presidente da República, como secretário de Estado, secretário municipal, presidente de uma autarquia, o que você quiser. Você sentou na cadeira e, a partir do momento em que você sentou na cadeira, as pessoas começaram a exigir que você tomasse decisões, tomasse medidas. E você precisa saber quais medidas você vai tomar. Você, muitas vezes, tem um conhecimento técnico da área, então, por exemplo, você pode conhecer bastante de saúde, mas você não conhece tanto de economia, você não conhece de direito, você não conhece de vários outros aspectos. É por isso que existe todo um assessoramento para que esse tipo de coisa funcione. Inclusive, por exemplo, eu sou advogado público, trabalho na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria do Estado é o órgão central do sistema jurídico do Estado. É ela que diz, basicamente, o que pode e o que não pode fazer em termos jurídicos. Então, suponham vocês que vem um político e fale assim, um político ocupante de um cargo diretivo, vamos dizer, um secretário de Estado. Eu quero fazer isso. Para ele poder fazer isso, ele precisa de um parecer dizendo que o que ele quer fazer é juridicamente viável e que os meios que ele quer adotar para chegar àquela finalidade também são juridicamente viáveis. Sem isso, se não puder ser considerada ilegal desde já a conduta dele, o que acontece em muitos casos, porque existe
imposição legal para que haja prévio parecer administrativo, jurídico, se isso não for desde já, isso já será um sinal muito grande para um eventual controle judicial, um eventual controle daquele ato, uma impugnação daquele ato no judiciário, já será um sinal muito grande de que existe uma grande chance daquele ato ser ilegal. Por quê? Porque ele não se submeteu a uma análise jurídica. Ele simplesmente se submeteu a uma análise, que eu estou pressupondo a boa-fé aqui, uma análise técnica de uma outra área. Mas qualquer decisão que envolva administração pública, gestão pública, não pode ser uma decisão que aborde elementos técnicos de apenas uma área. Tem que ser uma decisão que aborde questões multidisciplinares. Ninguém tem o conhecimento de tudo, ninguém é onisciente. Por isso que existem equipes multidisciplinares em cada órgão para tomar essas decisões. Então, prosseguindo com isso, a gente pensa no direito administrativo como uma caixa de ferramentas. A gente pensa assim, bom, eu tenho que, sei lá, consertar um remendo na parede. Eu vou pegar qual ferramenta para consertar esse remendo? Eu vou pegar, sei lá, uma britadeira para consertar isso? Não, senão eu vou destruir a parede ainda mais. A ideia do direito administrativo é justamente essa, é fornecer para a gente um instrumental variado, um leque amplo de ferramentas para que a gente possa, diante de cada problema, selecionar aquela que melhor vai resolvê-lo. Senão a gente usa força e energia e dinheiro excessivos para solucionar um problema desnecessariamente. E como vocês sabem, os recursos são escassos, então ninguém tem o direito de utilizar recursos além daquilo que foi estritamente necessário para solucionar um problema. É isso que determina a ideia de eficiência administrativa, eficiência na gestão pública. Então, raciocinando aqui sobre as requisições hospitalares, que a gente começou falando. Imagina que você seja dono de um hospital particular. E aí você financiou a compra de um terreno grande para construir o seu hospital, você financiou a compra de vários equipamentos de última geração para que o seu hospital tivesse qualidade no atendimento, gerasse atendimento de ponta, aparelhos de imagem, aparelhos enfim, laboratoriais, etc. Você comprou uma série de remédios caros para poder utilizar nos pacientes que estão ali internados em tratamento, em recuperação de cirurgias, etc. Você contratou médicos com altos salários para que seu hospital fosse de excelência. Se realizou uma série de gastos, como vocês podem imaginar, E aí, de repente, vem a pandemia e chega o poder público e fala assim, olha, eu estou precisando agora de leitos novos, de remédio, estou precisando de uma porção de coisa, eu estou requisitando tudo que você tem. E depois, se comprovada a existência de algum dano, eu te indenizo. Então, parem e reflitam, se colocando agora na cadeira do particular. Parem e reflitam. Pode ser que, em decorrência disso, vocês não tenham dinheiro para pagar, fluxo de caixa para pagar nada do que vocês compraram e financiaram. Pode ser que o sistema financeiro daquele hospital colapse. O hospital tem que fechar as portas, vá à falência. E dentro de uma situação de pandemia, de calamidade de saúde, tudo que não se quer, tudo que uma sociedade não quer, é que tem um hospital a menos funcionando. Que tem um hospital a menos com as portas abertas. É que a expertise daquele hospital, que foi construída com cuidado e tal, seja simplesmente pulverizada e inaproveitada pela sociedade. Só que esse é um risco provável de uma requisição administrativa ampla e desenfreada, desmedida, como a gente tem visto algumas por aí. De chegar e falar assim, vou requisitar tudo que é remédio que tem nessa farmácia para garantir o abastecimento. Ok, você garantiu o abastecimento por um tempo curto. Você solucionou um problema ali naquele curto prazo. Mas e depois que passar esse curto prazo? Quem é que vai repor aqueles medicamentos ali? Possivelmente o dono da farmácia não tem dinheiro para comprar um estoque todo de novo, se ele não conseguiu vender o estoque anterior e ainda não recebeu o dinheiro que o Estado vai pagar para ele, que sabe-se lá quando é que o Estado vai pagar para ele e sabe-se lá quanto é que o Estado vai pagar para ele, que isso vai ser debatido quando se estiver discutindo qual foi o dano existente e qual foi o quantum desse dano, ou seja, quanto é que tem que ser indenizado. Então, vocês podem imaginar que isso pode levar anos. Como é que alguém vai ficar repondo estoques durante anos se a pessoa não tiver dinheiro, não tiver fluxo de caixa? Então,
Vejam vocês a importância de a gente ter essa noção de que não dá para a gente só pensar de uma maneira impositiva, uma maneira coercitiva. Eu, poder público, tenho esse poder, né? Então eu vou lá e pego tudo que eu quiser e depois o particular que se resolva. Porque não pensar nas consequências do ato administrativo é simplesmente não ser um bom gestor, é não agir com eficiência, é prejudicar o interesse público. Então, a pretexto de estar satisfazendo o interesse público por utilizar uma ferramenta que é impositiva, que é coercitiva, você, na verdade, está prejudicando o interesse público, está gerando um colapso econômico, está agravando o colapso social. Né? E isso é muito importante que se tenha em mente antes de se pensar em fazer uma requisição. Então, o que a gente poderia pensar aqui em solução alternativa? Hein? Como eu falei, qual ferramenta a gente poderia tirar da caixa de ferramentas do direito administrativo para tentar minimizar esse problema? Bom, para começar, a gente deve pensar assim, existe alguma possibilidade consensual da gente solucionar isso? Eu acredito que sim. Vamos supor, hospitais que já estejam em funcionamento. Eventualmente, alguns não terão interesse em contratar com o Estado para prestar serviço de saúde, desejarão continuar prestando seus serviços de saúde de sempre, mas outros gostarão de contratar com o Estado. Afinal de contas, não deixa de ser uma certeza de que haverá uma demanda e que haverá um pagamento. Agora, eu estou falando aqui de requisição, não, estou falando de contratar. E o que significa contratar? Significa que vai haver uma relação de voluntariedade, ou seja, o particular não está mais sendo obrigado a celebrar um ato jurídico, um negócio jurídico com o Estado. O particular está indo voluntariamente, espontaneamente celebrar esse acordo com o Estado. Ninguém foi obrigado, portanto, ninguém sai com sensação de que perdeu, sensação de derrota, sensação de injustiça. Só está contratando quem quer, quem tem interesse. Então, só aí você já resolve um problema enorme, que é o problema da insatisfação social. Vocês já devem ter visto muitas vezes aí que na graduação, que hoje em dia o processo civil trabalha muito mais buscando a solução consensual, a mediação, a arbitragem e tal, várias maneiras consensuais de solução de conflitos do que levando para o judiciário. E aqui a gente tem a mesma situação. Aqui a ideia enquanto nós temos uma briga, todo mundo está insatisfeito. Enquanto nós temos duas pessoas com o mesmo desejo se juntando para produzir um resultado, todo mundo está satisfeito. Então, a gente já vê de cara que a possibilidade de celebrar um contrato é muito melhor do que a possibilidade de unilateralmente a administração resolver fazer uma requisição. Aí a gente vai para uma segunda etapa. Beleza, então celebrar um contrato é melhor, mas como é que eu vou celebrar esse contrato? Eu vou fazer uma licitação? Eu vou colocar um edital na rua para fazer esse tipo de coisa? A gente está no meio de uma situação emergencial, uma situação de calamidade pública, uma situação de, entre aspas, fazendo uma analogia aqui, estado de necessidade. Então, não dá tempo de fazer um edital, soltar uma licitação, correr para resolver isso, porque, eventualmente, pode ser que o remédio que se busca contratar não chegue, os leitos que se buscam contratar não cheguem. Então, pode ter uma série de intempéries. Para isso, o direito administrativo também oferece soluções. Ele prevê a possibilidade de se dispensar a licitação para contratações emergenciais em caso de calamidade pública. Isso foi repetido, reproduzido na Lei 13.979 de 2020, que é a lei do coronavírus. Para quê? Para criar uma possibilidade nova? Não. Para lembrar aos gestores, olha, aqui você não precisa sair dando um tiro de bazuca na iniciativa privada. Você pode dar um aperto de mão. Você pode contratar a iniciativa privada com dispensa de licitação, já que estamos tratando de uma situação emergencial, de uma situação de calamidade pública. Então, com isso, ganha-se tempo, você evita aquela perda de tempo enorme de publicação de editais, recebimento de propostas, avaliação das propostas, celebração de homologação da licitação, para então celebrar o contrato. Você já celebra o contrato diretamente em razão da dispensa de licitação. E mais, a gente ainda pode avançar nesse pensamento. A gente já chegou à conclusão aqui, pelo menos eu cheguei a essa conclusão, de que em boa parte dos casos, contratar será melhor que requisitar. E a gente pode pensar assim, beleza, mas contratar não resolve totalmente o problema. Por quê? Porque pode ser que a contratação, e costuma acontecer dessa maneira, tenha previsão de pagamento só depois da entrega do serviço. Então,
o particular vai ter que produzir um serviço, ou produzir um insumo, ou fazer o que quer que seja, esperar 30 dias, né, para, enfim, poder receber o pagamento do Estado. E pode ser que o Estado atrase, porque, afinal de contas, nós estamos em situação de calamidade, as finanças públicas estão colapsadas, já estavam antes, se agravaram com a pandemia. Então, pode ser que o Estado não tenha dinheiro para pagar depois. Então, isso é uma coisa que o particular pensa quando ele vai decidir contratar espontaneamente, voluntariamente com o poder público, não. Ele pensa assim, será que eu vou receber esse dinheiro depois de eu ter prestado o serviço? Será que eu vou receber esse dinheiro depois de eu ter entregado o produto? E aí, será? Quando ele tem esse medo, das duas, uma. Ou ele vai sair fora, ou ele vai falar assim, ó, tô fora, não vou assumir esse risco. Ou ele vai encarecer bastante o produto. Por quê? Porque existe um risco sério de ele não receber o dinheiro. Então, pelo menos não tão cedo. Então, ele vai querer se garantir. Ele vai falar assim, olha, tudo bem, se eu não receber agora, eu já botei uma margem de lucro muito maior, então, se eu receber daqui a 3, 4, 5 meses, um ano, está valendo ainda, porque, afinal de contas, minha margem de lucro eu joguei lá para o espaço. Vocês estão entendendo? Então, o receio, o medo, ele problematiza as relações consensuais. Por isso que é importante, muitas vezes, você administrador público, tentar colocar as coisas da forma mais clara, mais firme, mais transparente possível. Então, se existe esse justo receio, digamos assim, de não receber depois, pode ser que a melhor solução, em alguns casos, seja fazer o pagamento antecipado desses produtos ou desses serviços. Aí essa é uma situação excepcional, evidentemente, mas não é uma situação impossível. É uma ferramenta que está lá dentro da caixa. É saber se está na hora de tirar essa ferramenta para cada caso ou não, ou se está na hora de tirar uma outra ferramenta que solucionará o problema satisfatoriamente. Vocês devem ter lido aí, eu não gosto de fazer nenhuma afirmação peremptória quando eu não leio os estudos, não participo diretamente, enfim, mas a gente leu algumas notícias nos jornais de que alguns países estariam comprando medicamentos que já haviam sido prometidos ou vendidos para outros países antes da realização da tradição, né, da tradição, da entrega desses medicamentos. Isso não teria sido um caso só de um país, teriam sido vários casos de vários países fazendo isso. Vamos supor, tá, cenário hipotético, que isso seja verdade. Tá? Vamos supor que isso efetivamente aconteça. Aí você é o particular, você é o dono lá do laboratório, da farmácia, o que quer que seja. Você tem o seu estoque, você quer vender ele e chega alguém para você e fala assim, olha, vamos celebrar um contrato aqui, você me manda tudo, daqui a 30 dias pode ser que eu te pague. Mas pode ser que se faltar dinheiro, só venha te pagar daqui a 120 dias. Você tem esse cara querendo contratar contigo. E tem um outro cara do lado querendo contratar contigo que ele fala assim, ó, toma aqui o dinheiro, tá na tua mão, é só me entregar o produto. Você, como particular, vai fazer o quê? Muito provavelmente, você vai vender e receber o dinheiro na hora. Por quê? Porque não envolve risco. Para você é uma solução perfeita. Você produziu e vendeu sua mercadoria. Você recebeu o dinheiro, você já pode produzir de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eventualmente, para que uma administração pública possa satisfazer seus deveres, possa cumprir com os seus deveres de obter insumos, obter serviços indispensáveis à saúde, pode ser que a única maneira dela conseguir isso, em alguns casos, seja contratando e com pagamento antecipado. Porque senão outros vêm e pegam na frente. E aí não tem o que fazer, porque não tem mais produto disponível, não tem onde comprar. Para produzir, pode ser que leve um tempo enorme. E a função do gestor é o quê? É satisfazer o interesse público. É entregar a prestação que dele se espera. Então, pensem vocês, requisitar, nesse caso, adiantaria? Talvez se a requisição fosse rápida. Ó, vou requisitar, vai lá, busca, pega, mas com o efeito colateral, a gente já sabe de que possivelmente esse laboratório, essa farmácia iria quebrar em seguida. Tá? Mas também não seria a certeza, porque você eventualmente poderia declarar requisição, mas antes da tradição, eventualmente alguém chegar e oferecer dinheiro, o cara vender também, dizer assim, ó, você requisitou, mas não tem mais nada para te entregar. Entendeu? E aí você arque com o ônus. Enfim, a minha ideia aqui é demonstrar como existem soluções consensuais muito mais eficientes e menos custosas
para esse tipo de problema, na maior parte dos casos, evidentemente, a gente pode ter um caso ou outro que a requisição se faça indispensável. Mas existem soluções consensuais na maior parte dos casos que são muito, mas muito mais eficientes do que a requisição administrativa. Tá bom? E isso, é como eu estou dizendo, eu optei por começar pela requisição porque é uma coisa que está no noticiário todos os dias, está aí nos artigos acadêmicos todos os dias. Como é que agora a gente eu falei no início que a gente estava para vocês se colocarem na cabeça na cadeira do administrador. Depois eu falei assim, olha, na hora de vender, se coloquem na cadeira do particular. E agora eu vou pedir para vocês voltarem para a cadeira do administrador. Um outro reflexo de tudo isso que eu acabei de falar no direito administrativo. Você é o gestor. Aí vem o seu assessor jurídico e fala isso que eu acabei de falar para você. Fala assim, ó, é muito melhor você, na maior parte dos casos, você contratar com dispensa de licitação, você fazer adiantamento de pagamento, isso vai gerar menos custo e tal. Ele fala assim, pô, eu estou entendendo tudo que você está falando, é muito bonito na teoria que você está falando, mas a grande questão é a seguinte, e aí eu estou falando do bom administrador, evidentemente, o que está de boa fé. Ele vai virar e falar assim, amanhã, quando essa crise da pandemia acabar, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, se for um Estado, o Tribunal de Contas da União, se tiver repasse de federal, todo mundo vai vir em cima de mim. Vai falar assim, eu quero analisar aí com sangue nos olhos quem foi que você contratou diretamente com dispensa de licitação. Eu quero ver se esse cara aí é teu amigo, se esse cara não é teu amigo, se tinha preço mais barato. E aí você se coloca numa situação muito difícil. Por quê? Porque existem desvios? É claro que existem. A gente está cansado de ver aí todos os dias nos noticiários. Mas aí a gente está presumindo que a gente está tratando com um administrador de má fé. O administrador de boa fé, que está agindo, tentando se cercar dos maiores cuidados, né, das maiores precauções possíveis, ele ainda assim vai estar submetido a uma série de dores de cabeça. Por quê? Porque se amanhã ou depois o Tribunal de Contas ou o Ministério Público e tal descobrir que naquele dia, naquela semana, tinha um outro fornecedor vendendo mais barato, isso pode ser o suficiente para já iniciarem um processo administrativo contra esse administrador, para já quererem responsabilizá-lo por improbidade administrativa, para buscar bens pessoais do patrimônio dele, fazer indisponibilidade de bens, fazer uma série de restrições à vida política desse cara. Então, o cara também, como pessoa, como agente público, ele tem uma série de outras coisas que ele vai refletir. Ele vai falar assim, olha só, se eu fizer uma requisição, amanhã ou depois vai todo mundo falar assim, pô, o cara agiu com o poder de império, o direito administrativo clássico e tal, o cara requisitou e pronto, depois que indenize o particular. Ele, apesar de estar agindo de forma menos eficiente, talvez esteja mais resguardado em termos de prestação de contas pela noção que existe hoje em dia de controle de gastos no poder público, na administração pública, ele talvez se sinta mais resguardado do que se ele fizesse a contratação emergencial, que, como eu disse, seria muito mais eficiente na maior parte dos casos. Então, a gente pode acabar tendo esse peso na balança, gerando uma decisão, fazendo com que a balança penda no sentido de uma decisão menos eficiente, apenas para resguardar o administrador público. Então, esse é um outro reflexo muito importante que a gente tem da pandemia no direito administrativo. A gente está vivendo um momento de calamidade, um momento em que se buscam soluções excepcionais. Porém, é preciso ter em mente que a gente, diante de situações excepcionais, precisa agir de forma excepcional. E, apesar de ser absolutamente indispensável, como sempre deve ser, agir com correção, com transparência, com cuidado com o dinheiro público, também é preciso saber que pode ser que haja situações hoje, que estejam sendo praticadas hoje, que eventualmente não sejam, por exemplo, uma compra de medicamento que não seja aquela efetivamente mais barata. Mas aí cabe ao controlador avaliar o seguinte, dentro das condições em que o administrador estava naquele momento, era possível que ele tivesse conhecimento ou pudesse ter conhecimento de que a despesa que ele fez foi muito superior ao estritamente necessário? Porque é muito difícil, quando a gente está no momento posterior, analisar as coisas como se fosse um VT. A gente
ver o jogo depois que ele já se encerrou. Porque daqui a 1 ano, 2 anos, esperamos todos nós que tudo isso já tenha passado e nós estejamos em uma situação de normalidade. Mas aí o risco que você tem é de alguém que está lá 2 anos depois, numa situação de normalidade, que nem lembre como era estar nessa situação de agora, ou que nem fosse controlador na época, analise aquele processo de compra de insumos, de leites, etc., com a mesma cabeça, a mesma filosofia de quem estava na época precisando apresentar soluções urgentemente para a sociedade. Então é preciso ter esse cuidado, porque o controle excessivo, o controle desmedido no direito administrativo, ele também gera ineficiência, como eu pude demonstrar para vocês. Ele gera no bom administrador o medo e, portanto, a escolha muitas vezes por soluções menos eficientes, e ele não gera tanto impacto no mau administrador, porque o cara que está de má fé ocupando um cargo, ele vai praticar a ilegalidade dele de um jeito ou de outro. E se ele tiver que responder alguma coisa em cima de contas, ele vai responder. Ele já responde por outras coisas. Então, na maior parte das vezes, o cara que está sendo prejudicado exclusivamente é o bom administrador e, para piorar, a sociedade, porque, afinal de contas, as más decisões dele refletirão negativamente em toda a sociedade. Então, dito isso, para concluir esse ponto, a gente deve sempre ter... Obrigado, Aline. A gente deve sempre ter em mente o seguinte: se eu fosse administrador, o que eu faria hoje em dia? Vou analisar caso a caso a melhor situação. Se a minha situação a melhor situação em algum caso meu é contratar diretamente com dispensa de licitação, se essa é a melhor solução, o que eu vou fazer? Vou tentar me cercar das maiores cautelas possíveis. Eu vou ser o mais transparente possível, vou tentar publicar na internet edital de chamamento, convite, o que quer que seja. Eu vou televisionar as minhas, botar no YouTube, no canal no YouTube, sei lá, as minhas reuniões para que as pessoas vejam que tudo que está sendo debatido ali está sendo debatido de forma transparente. Eu vou tentar me cercar das maiores cautelas possíveis para que amanhã ou depois alguém não me acuse de estar fazendo uma coisa errada. Porque essa possibilidade existe. A gente está cansado de ver isso acontecer. Órgãos de controle agindo de maneira excessiva. É evidente que eles precisam agir, precisam controlar, porque sem isso a gente tem uma pandemia política. Mas muitas vezes a gente vê um controle excessivo e aí esse controle excessivo acaba gerando má administração. Portanto, a solução hoje, na minha concepção, seria tentar cercar do máximo de transparência possível caso se vá adotar essas soluções excepcionais. Alguém mandou uma mensagem aí agora, mas eu não consegui ler porque a mensagem sumiu muito rápido. Se puder mandar de novo, eu agradeço. Enquanto isso, a gente passa para o próximo elemento concreto, totalmente do dia a dia da gente, que é um reflexo também da pandemia no direito administrativo, que é a requisição de funcionários. Existe uma controvérsia se seria constitucional ou não você requisitar serviço, requisitar que uma pessoa preste um determinado tipo de serviço para você, ou se isso seria inconstitucional e tal. Clicar no chat. Ah, tá. Gente, eu não tinha visto que tinham várias mensagens aqui no chat. Espera aí. Quando o valor ultrapassa o permitido da dispensa de licitação. Aí você vai depender. Vai depender do que tiver previsto em lei. Se tiver valor ultrapassando da dispensa de licitação, aí você vai precisar tomar outras medidas. Mas a dispensa de contratação por licitação, em regra, ela não vai se sujeitar a um determinado valor, tendo em vista o estado de calamidade pública. Tá bom? Vamos prosseguir. Então, a requisição de funcionários que eu estava falando antes, dos serviços públicos. Né? Você deseja, por exemplo, estar sem médico em algum lugar. Aí você, administrador, abre a sua caixa de ferramentas e fala assim: opa, vou usar requisição de novo, vou requisitar alguém e vou colocar para trabalhar nesse lugar e a pessoa não vai ter como dizer não. Essa é a melhor solução que um administrador pode tomar? Intuitivamente, o que vocês responderiam? O que vocês pensariam? É a melhor solução? Pensem vocês, como é que alguém requisitado vai trabalhar? Vai trabalhar contento, feliz da vida, super satisfeito, ou vai trabalhar contrariado? Uma pessoa que não se voluntariou para fazer aquele serviço. A tendência, intuitivamente, é que ela vai trabalhar contrariada, de que ela não vai trabalhar feliz da vida por estar sendo requisitada, né? Pode ser que essa pessoa busque se evadir do cumprimento dessa função. Então, você vai ter um segundo problema,
que é garantir o enforcement, garantir que você vai não só requisitar, mas fazer com que essa pessoa preste bem o serviço dela. Então, a gente tem aí um segundo tipo de problema administrativo. E aí eu volto a dizer a vocês, coloquem-se no lugar do outro. Essa regra que serve para absolutamente tudo na vida, né? De a gente se colocar no lugar do outro antes de agir de uma determinada forma, ela serve o tempo todo para o direito administrativo. Coloque-se no lugar do outro. Pense, por exemplo, que você é uma mãe de família, tem 2 filhos, não tem marido, e aí, de repente, vem uma requisição para você trabalhar em outro estado, longe da sua casa. No front lá, na CTI do lugar que está tendo o maior pico de pandemia de todos. Você pode não ter com quem deixar suas crianças, pode ser que você não tenha escolhido isso para a sua vida, você escolheu uma vida com menos risco, justamente porque você tem 2 filhos para criar. Você vai ter que mudar totalmente a sua vida, você vai ter novos custos mais elevados de aluguel, novo aluguel, de, enfim, comprar eletrodomésticos, gastar dinheiro com comida na rua, etc. Custos que, eventualmente, você poderia não ter escolhido para você. Enquanto pode ser que existam várias outras pessoas que gostariam de, espontaneamente, voluntariamente, estar trabalhando nessa área, ganhando algum dinheiro, porque, eventualmente, podem até estar desempregadas. Pessoas, por exemplo, que não tenham filhos, que sejam solteiras, pessoas... Enfim, você pode ter uma série de situações que intuitivamente parecem melhores do que essa situação de você ter requisitado alguém contra a sua vontade que tem dependentes, né? Então, assim, a margem da discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, não estou entrando nessa discussão agora. Se a gente pensar só em termos de direito administrativo, de economia e saúde, a gente já pode chegar a conclusões melhores. A gente pode, por exemplo, contratar empresas terceirizadas com dispensa de licitação, empresas que realizem o serviço que está sendo buscado. E aí, evidentemente, tudo que eu falei antes para dispensa de licitação se aplica aqui. Eu não vou repetir para não perder tempo à toa. A gente pode fazer convênios com entidades de saúde, com repasse de verbas públicas, com ONGs, o que quer que seja. A gente pode fazer contratação temporária de servidores públicos para atender essa necessidade temporária de excepcional interesse público. E aí, por que eu estou falando em contratação temporária? Porque não tem sentido a gente fazer um concurso público para preencher essa lacuna se, o concurso público vai levar meses, na melhor das hipóteses, para começar e terminar. E 2, se depois que passar essa necessidade de volume de atendimento excessivo, essas pessoas vão ficar ociosas. Porque vocês imaginem, na situação ordinária, o que nós temos de profissionais de saúde para conter epidemias é suficiente. Mas a gente está tendo agora um surto, então a gente precisa de mais profissionais. Só que depois que voltar ao normal, a gente não vai mais precisar desses profissionais. Só que se a gente fez um concurso público e preencheu vagas de provimento efetivo, essas pessoas vão estar vinculadas ao serviço público até elas se aposentarem ou até elas morrerem. E isso vai gerar um custo enorme para a administração pública por décadas. Primeiro, como folha de pessoal de pagamento de ativos, que são os servidores ativos, depois de inativos, depois de pensionistas. Então, assim, vão ser 50, 60, 70 anos pagando servidores que, na maior parte do tempo, estarão ociosos. Então, não tem sentido nenhum fazer um concurso. E nem resolve o problema, porque vai demorar. Então, a ideia aqui a gente tem uma outra ferramenta aqui dentro da caixa, contratação temporária de servidores públicos. A gente pode utilizar também. Então, para que a gente vai fazer requisição de funcionários se a gente tem tantas outras soluções que podem ser adotadas? Não me parece fazer sentido. A não ser que a gente, como eu disse lá no início, esteja diante de uma situação em que não restou nenhuma alternativa consensual. Aí, enfim, não teria jeito senão apelar para uma requisição. Né? Outros temas, vou fazer uma pincelagem rápida em alguns desses temas para a gente também não demorar tanto assim para finalizar a exposição. Outros temas, e aí eu estou falando ainda de olhar para fora da administração, né? de uma relação entre administração e particular. Quarentena compulsória, a determinação de uma quarentena compulsória, de restrição à liberdade de locomoção em razão de regras administrativas. Como a gente faz o enforcement disso daí? Ou seja, como a gente obriga a que isso seja cumprido? Vamos dizer que, para evitar a pandemia,
a administração pública, seja ela qual for, edite um ato normativo que fale assim, ó, a partir de agora ninguém pode sair na rua. Quem sair na rua vai ser preso. Enfim, estabeleça uma regra administrativa falando que a partir de agora as regras que orientam as relações entre poder público e particular são aquelas. Ali, ó, você só sai com um crachá que tem uma autorização que eu dei, etc. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Vocês conseguem imaginar o Estado presente em cada porta para controlar se a pessoa está ou não saindo da casa dela? Se a pessoa foi ou não rapidinho ali dar uma corrida quando tinha pouca gente correndo? Se a pessoa foi rapidinho ali na padaria comprar um pão e voltou? Assim, especialmente em países com menor desenvolvimento econômico ou com uma maior necessidade de investimentos públicos, como é o nosso, né? Isso é absolutamente impossível. Por quê? Se numa situação de normalidade a gente já não conseguiria colocar agentes públicos para fiscalizar tudo, né? Basta vocês pensarem assim, eu penso nisso todos os dias quando eu estou indo para o meu trabalho. A distância da minha casa para o meu trabalho não é grande, apesar de eu pegar um pouco de trânsito, é pequena. Só que de casa para o trabalho eu vejo assim pelo menos 50 infrações de trânsito sendo praticadas. 50. E eu tenho certeza que dessas 50, nenhuma estará sendo fiscalizada. Por quê? Porque eu não estou vendo nenhum guarda na rua multando. Os radares, quando tem faixa seletiva, a pessoa sai da faixa seletiva porque já sabe onde é que está o radar. Então, assim, na situação de normalidade, a gente já não consegue fiscalizar. Imagina numa situação absolutamente atípica como essa. O enforcement de uma política como essa é praticamente impossível. Então, o que a gente pode fazer para que uma política como essa funcione? O que é possível se imaginar? Convencer a população. Para mim, não existe outra solução. Ou a gente vai pelo convencimento, ou não vai funcionar. Ou é você instruir, orientar e adotar medidas administrativas de restrição quando possíveis de serem tomadas. Por exemplo, praias. Praia costuma encher muito. Bom, eu consigo fazer um patrulhamento na praia. Patrulhar a praia é mais fácil do que patrulhar a casa de todas as pessoas. Então, eu consigo colocar um destacamento ali para patrulhar uma praia, para dizer assim, ó, ninguém vai vir aqui para a praia, entendeu? Se você não vai conseguir usar a praia se você sair de casa. Você ir fazendo esse tipo de coisa, para quê? Você, de um lado, minimiza a vontade, o ímpeto das pessoas de sair de suas respectivas casas, mas, por outro, você tem que fazer um trabalho de convencimento. É aquilo que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Uma palavra que ficou famosa em inglês nos últimos anos, de nudge, como se fosse um empurrãozinho. Você não vai impor que o particular faça alguma coisa, mas você vai dar um empurrãozinho para que ele aja daquela maneira que você deseja. Você vai falar assim, ó, olha como é bom agir dessa maneira que eu estou propondo aqui, eu te ajudo a agir dessa maneira, eu contribuo para que você aja dessa maneira, eu vou disponibilizar serviços para que você não precise sair de casa. Administração pública, eu vou, por exemplo, digitalizar os meus serviços públicos para que você não precise, sei lá, ir num banco público, fazer uma transferência, para que você não precise ir numa repartição pública, pegar uma informação, pegar uma certidão, o que quer que seja. Então, a administração pública pode contribuir com empurrõezinhos, e eu acho que isso vai ser muito mais eficiente e economicamente sustentável e, portanto, eficiente em termos de saúde, prevenção à saúde, e eficiente em termos de economia, de minimização de despesas, do que você imaginar que você vai simplesmente estabelecer uma ordem e todo mundo vai respeitar essa ordem, senão você vai botar um agente na casa de cada pessoa. Não vai. E muitas vezes a gente vê, quando existem agentes, muitas vezes ali para evitar um tipo de aglomeração, você vê que os próprios agentes estão aglomerados entre si, conversando, o que não deveria estar acontecendo, deveria estar mantendo um distanciamento mínimo. Então, assim, me parece que também aí o direito administrativo pode contribuir para a gente melhorar questões de saúde e de economia. E eu falei bastante aqui de relações, vou só olhar aqui o chat rapidinho, que acho que alguém falou alguma coisa. Um caso de uma mulher que foi presa, está sentada no banco da praça.
Ela disse que era livre, sabemos que existe proibição através de decreto, pode decreto ir contra garantias constitucionais. Então, isso daqui, essa pergunta que foi feita, se seria constitucional ou não essa restrição, caso constitucional, se essa restrição poderia vir por decreto, poderia vir por lei, é uma questão já do direito constitucional, que a gente poderia discutir. Eu não vou entrar em pormenores aqui, porque não é esse o foco, e a discussão seria outra. Alguns vão poder argumentar que é possível haver essa restrição, com base na ideia de preservação da coletividade, aí você vai ter que fazer uma ponderação de interesse da coletividade com o interesse particular, vai ver se o interesse público é o interesse daquela pessoa que estava sentada naquela praça, naquele momento, ou seja, o direito dela de estar, ir e permanecer onde ela quiser, independentemente das circunstâncias, ou se não, ou se a coletividade tem o direito de restringir a liberdade daquela pessoa ou não, e caso tenha, se isso poderia vir por decreto, ou seja, sem um debate legislativo amplo, ou se precisaria vir por lei. Isso também é questionável no âmbito constitucional, mas para fins administrativos, que é o que eu estou propondo aqui, como o que o direito administrativo pode fazer para melhorar as soluções, para trazer soluções melhores, é evitar litígio. Eu não quero que a gente chegue a essa situação em que você perguntou. Eu quero que a gente evite que essa situação aconteça. Eu quero que essa pessoa tenha informação suficiente para saber que ela não deve estar fazendo aquilo, se for essa a constatação a que a administração pública chegue, né? Se for essa a verdade que ela entenda, realmente é imprescindível fazer quarentena e, portanto, as pessoas devem entender isso e devem seguir essa lógica, entendeu? A ideia aqui do direito administrativo é contribuir para que esse tipo de coisa seja minimizado. Deixar de existir não vai deixar de existir, porque a gente sabe muito bem como é que funciona a cabeça das pessoas. Cada um, no fim das contas, age por si. Essa não deixa de ser uma falha de mercado, uma falha social também. Mas eu posso garantir, a gente tem visto isso por aí, que a maior parte da sociedade é cooperativa. Tanto é que a maior parte das pessoas está efetivamente dentro de casa, não está circulando, violando aí o que vem sendo proposto como medida de prevenção à expansão da pandemia, né? Então, eu falei aí das relações entre administração pública e particular, e agora eu vou falar rapidamente aqui de um outro olhar, um olhar para dentro da administração pública, né? O primeiro deles, uma ideia que tem repercussão no direito administrativo, é a ideia de regulação internacional. O direito administrativo, nos últimos anos, vocês talvez já tenham ouvido falar, vem batendo muito na tecla da regulação, né? Que o Estado deve adotar um papel regulador, em não de intervenção direta ou não de delegação total. Ele deve estabelecer a moldura, né, dentro da qual os agentes daquela área vão atuar. E, para isso, ele pode estabelecer regulações que não sejam por meio de lei também, para que você tenha uma flexibilidade maior para evoluir conforme a ciência for evoluindo, a técnica for evoluindo e tal. Enfim, hoje em dia se fala muito em regulação. A gente está chegando até o ponto em que se está falando em excesso de regulação. A grande questão que me parece que a pandemia desperta para o direito administrativo é criar tanta regulação, resolver o problema, impedir o problema da pandemia. E, no caso aqui, a gente poderia pensar numa regulação internacional, porque regulação nacional é fácil da gente pensar. É só a administração pública de um determinado país resolver emitir uma ordem pronta, é emitida. Agora, no âmbito internacional, como fazer estados nacionais, países diferentes cooperarem para a observância dessa cooperação, dessa regulação internacional? A gente, talvez vocês tenham visto, há pouco tempo foi feita aquela série retratando o episódio lá de Chernobyl e, enfim, o que é retratado, né, como todo mundo sabe, é que nos momentos iniciais o que se buscou ali foi desenvolver um reator atômico que depois acabou colapsando e buscou-se, no primeiro momento, esconder os efeitos nocivos daquele colapso, e depois que se percebeu que não haveria como esconder os efeitos nocivos daquele colapso, passou-se a adotar medidas extremas para tentar restringir a expansão daquela radiação, que afetaria não apenas a população da cidade onde ela ocorreu, mas a população do mundo inteiro, talvez, certamente da Europa e da Ásia inteiras, e talvez até mesmo da América, né? Ou seja, a gente precisa entender que a gente está numa sociedade de risco.
às vezes, um ato de uma pessoa em um determinado lugar do mundo pode gerar uma onda que resulte em impactos no mundo inteiro. A gente está vendo isso agora na pandemia, né? E, portanto, como é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Que esse tipo de situação se repita, né? A gente, me parece, deve buscar melhorar, mas não apenas melhorar a qualidade da regulação, mas também o compliance dessa regulação, né? Hoje o direito administrativo tem falado muito de compliance também, ou seja, verificar as regulações de laboratórios de cada país são eficazes, as regulações internacionais são eficazes, se são, os países vêm observando elas estritamente, se não vêm, como é que a gente pode sancionar esses países? Como é que a gente pode obrigá-los a fazer o compliance com as regras de regulação para os laboratórios? A regulação das vacinas, do estudo para vacinas, a regulação da liberdade de imprensa. Os países têm ou não têm observado a necessidade de uma imprensa livre? Porque uma imprensa livre, em tese, surgindo um caso como esse em algum lugar, vai poder noticiar o que está acontecendo. O direito administrativo pode contribuir com isso, pode estabelecer regras de compliance, pode verificar o cumprimento das regulações internacionais que estão sendo feitas. Então, me parece que é o caso de aprofundar nessas medidas, né? Regulação de transporte aéreo, enfim, a gente pode pensar em vários serviços que devem ser regulados, que devem ter aí um compliance melhor. Esse é o primeiro ponto, regulação internacional. Um outro reflexo que a pandemia pode gerar no direito administrativo, e isso já vem sendo debatido, eu já venho falando isso há anos, e agora eu estou vendo que isso está tendo uma repercussão maior dentro da administração pública. A questão da informatização e do trabalho remoto, da digitalização de atos oficiais e de canais de interlocução com o administrado, da administração pública com o administrado, né? Para ficar em um exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava no escritório, estagiando e tal, e eu estava com a perna quebrada, estava com gesso, muleta e tal, então eu tinha uma dificuldade enorme de andar, porque o escritório era longe do fórum. E aí eu liguei para o fórum numa expectativa ingênua e pedi para o funcionário do cartório para me dizer, ou se possível, me mandar uma foto por e-mail, ou o que quer que fosse, de uma página do processo para eu poder me manifestar, porque a intimação era ao autor sobre folhas tais. E aí eu pensei assim, vou ligar para lá, já que eu não estou conseguindo andar, e até lá vou ligar e perguntar. Aí a resposta do servidor, ele riu de mim, falou assim, olha, a gente não dá informação por telefone. Aí eu falei assim, mas nem nessa situação que eu estou impossibilitado de ir até aí e tal, não, a gente não dá informação por telefone. Aí eu falei assim, mas como é que eu faço então? Sinto muito, se vira. Será que a gente precisa viver no mundo do se vira? Será que a gente precisa ir até um lugar para obter uma informação simples? A informatização do processo judicial, que vem andando aí a passos largos nos últimos anos, apesar de ter demorado para começar, e demorado muito para começar, mas que agora parece que entrou aí no ritmo, a informatização dos processos judiciais tem melhorado. Mas e a dos processos administrativos? Na União, a gente está avançando bem, mas e nos estados e municípios? Quantos estados e municípios estão equipados para digitalizar processos administrativos, para permitir que o contribuinte, o administrado, consiga resolver os problemas dele usando um computador da casa dele, sem ele precisar sair do trabalho dele, sair do escritório dele, perder um dia de trabalho, pagar deslocamento, eventualmente, se acontecer alguma coisa no deslocamento, acontecer um dano desnecessário que não precisava, uma perda de tempo enorme. Quando a pessoa está perdendo tempo, a sociedade está perdendo dinheiro, porque aquela pessoa está deixando de ser produtiva. Enfim, a gente tem uma série de elementos que estimulam a administração pública a promover essa digitalização, a correr atrás dessa digitalização. Então, acho que a gente deve tirar isso como lição dessa pandemia, estimular a digitalização dos processos administrativos, das relações com a administração pública e também
das relações de trabalho com a administração pública. Porque aí a gente pensa, quantos prédios públicos, neste exato momento, estão fechados, né, inúteis, sem nenhuma utilização neste momento, por causa da pandemia. Tudo que poderia estar sendo feito neles fisicamente, se estivesse digitalizado, não poderia estar sendo feito das casas de cada um dos servidores, sem prejuízo de qualquer serviço, possibilitando com que o serviço não tivesse uma queda na sua produção de eficiência. A gente não poderia estar fazendo muita coisa de casa? Eu não digo tudo, talvez tudo seja impossível, até por questão de proteção de dados, mas a maior parte dos serviços públicos não poderia estar sendo realizado de casa. E, na verdade, como a gente vê, muitos estão interrompidos. Por quê? Porque os prédios estão fechados. E a própria existência de uma estrutura física de prédios, por si só, já é um custo econômico muito grande. Já tem o custo imobiliário de compra e o aluguel de uma determinada estrutura, de energia, de empresas terceirizadas, de segurança, de transporte até aquele local. Muitas vezes, algumas categorias têm auxílio locomoção, enfim. É uma despesa totalmente necessária, que a gente poderia cortar custos se nada disso existisse, se as relações de trabalho estivessem mais informatizadas, mais digitalizadas, enfim, mais passíveis, mais sujeitas à tecnologia que já existe há muitos anos, né? Já encaminhando aqui para o final, outro reflexo que a gente poderia ter, a questão da discricionariedade e do controle judicial de políticas públicas, né? A gente ainda fala muito em discricionariedade. Há alguns anos começou a se restringir a discricionariedade através da tecnicidade, dizendo assim, olha, o administrador público muitas vezes tem discricionariedade para escolher uma solução ou outra, mas quando houver uma certeza técnica de que uma solução é a correta, essa discricionariedade está reduzida a praticamente zero, a não ser que outros elementos se imponham para uma tomada de decisão. Agora, um debate que está sendo muito colocado durante a pandemia é o que é a certeza técnica, porque a gente está numa fase de experimentalismo enorme. A gente tem cada país agindo de um jeito, a gente tem organismos internacionais dizendo que é para agir de um jeito, organismos nacionais dizendo que é para agir de outro jeito. E quem é que está certo? Neste exato momento é impossível saber. É impossível saber. A gente tem indícios de que algumas coisas estão funcionando e algumas coisas não estão funcionando. Mas chegar e dizer assim, você não pode fazer isso porque existe uma certeza técnica absoluta de que isso não funciona ou de que isso vai agravar a situação, essa certeza até o momento em que estamos, não vou dizer, pode ser que amanhã a certeza surja, mas essa certeza não me parece existir até o momento. E o maior retrato disso é que muitos países adotaram técnicas diferentes. Alguns chegaram a bons resultados por caminhos diferentes e alguns chegaram a maus resultados por caminhos igualmente diferentes. Isso até despertou em mim uma curiosidade, que uma das técnicas adotadas por um dos países foi estabelecer um grau de restrição máximo, de privação máxima assim, de direitos, por exemplo, no início, antes do problema todo acontecer, e não ao longo e aumentando a gravidade das restrições conforme fosse aumentando a gravidade do problema. E eu fiquei me questionando assim, será que se no nosso país algum administrador público dissesse assim, olha, antes de tudo acontecer, vamos cancelar voos internacionais, vamos fechar empresas, vamos fechar, todo mundo vai ficar dentro de casa, ninguém abre seu comércio para evitar que a primeira pessoa seja contagiada. Será que isso resistiria a um controle judicial? Será que, judicializada a questão, não viria um juiz ou um tribunal e diria esta restrição é desproporcional? Essa restrição ela não se justifica com base no direito. Só que naquele país que teve bons resultados, essa restrição foi exatamente o que permitiu a ele ter bons resultados. Isso demonstra o experimentalismo que a gente vive. É difícil saber o que é tecnicamente verdade absoluta e o que até o momento parece ser tecnicamente correto. E quando a gente estabelece que há alguma verdade absoluta, a gente elimina o espaço de criação, elimina o espaço de experimentalismo. E eliminando o espaço de experimentalismo, a gente não consegue encontrar
eventualmente, alternativas que possam ser melhores. Então, isso, eu estou destacando esse ponto, porque isso, com certeza, é um debate que já está se colocando. A gente tem visto várias decisões do Supremo, muitas delas monocráticas, tratando de temas absolutamente relevantes, com base em premissas, né, que podem vir ou não a se comprovar verdadeiras. Até o momento a gente não sabe, mas a gente sempre deve se lembrar que a gente está falando de um membro do judiciário, às vezes de um colegiado do judiciário, contra todo um corpo técnico existente na administração pública que chegou a uma conclusão diversa. E esse problema que eu estou destacando agora pode levar ainda para um outro tipo de problema muito similar, que é o de conflitos de competências. Quer dizer, a gente pode ter a administração pública federal partindo de premissas diferentes para chegar a uma determinada política pública e a administração pública estadual partindo de premissas exatamente contrárias para estabelecer uma política pública completamente contrária. E o Supremo acabou de dizer que isso é possível, que cada ente federado deve estabelecer regulamentações de acordo com suas especificidades locais, evidentemente dentro das atribuições constitucionais que tem. O julgamento acabou ficando meio vago, as questões vão ficar sendo decididas no caso concreto, na casuística, né? Mas o que se dá para perceber, o que dá para perceber desde já é que é possível, segundo as palavras do Supremo, que você tenha políticas públicas completamente antagônicas sendo estabelecidas dentro de entes federados diferentes, né? O que você não vai poder ter é um ente público federado, por exemplo, um município, um estado, sei lá, restringindo, isso estou baseando no que foi decidido até agora, restringindo, estabelecendo algum tipo de restrição que inviabilize um serviço público que tenha abrangência superior a daquele ente. Então, por exemplo, fechar uma determinada rodovia que é indispensável para que a União leve insumos para a prestação de algum serviço, para que determinadas empresas de saúde não fechem e tal, é absolutamente necessário para evitar que o país aí sim se colapse. A ideia aqui é de coordenação entre entes federados, de federalismo cooperativo. E a gente tem uma dificuldade para implementar um federalismo cooperativo quando as premissas de cada ente, as premissas técnicas de cada ente são distintas. Então, acho que esse é um ponto que o direito administrativo vai ter que se debruçar nos próximos anos. O que é uma verdade técnica, o que pode ser considerado uma verdade técnica suficiente para embasar uma política pública, né? Então, assim, a gente já avançou aí mais do que o horário me permite. Eu gostaria de concluir dizendo a vocês que essa pandemia está gerando uma série de reflexões sobre institutos antigos e institutos novos do direito administrativo, né? A gente tem aí, portanto, uma série de oportunidades de melhorar as coisas. Tanto as coisas que já existiam há muito tempo, tanto as coisas recentes. A gente tem uma oportunidade de refinar soluções, de sofisticar as relações administrativas. Eu acho que talvez nunca nos últimos 50 anos a gente teve uma situação tão concreta para o direito administrativo que gerasse repercussões em tantas áreas diferentes. Eu acho que é uma oportunidade incrível para quem é aluno da graduação, para quem é aluno de pós-graduação, para pesquisar institutos, pesquisar soluções administrativas, pesquisar políticas públicas, se debruçar sobre esses assuntos e pensar o que eu posso fazer para melhorar essa política? Qual é a ferramenta que eu posso tirar da caixa para melhorar essa política? Eu acho que isso até me remete a uma história, aquela história conhecida de que a figurativa, evidentemente, de que tinha uma floresta pegando fogo e aí todos os animais estavam fugindo para correr do fogo e se salvar. E aí um elefante viu um beija-flor indo até o rio, pegando um pouquinho de água no bico e levando, jogando no fogo da floresta. E aí ele viu o beija-flor fazer aquilo 3 vezes e falou assim: o beija-flor, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso aí? Você não vai conseguir apagar o fogo da floresta desse jeito. Aí ele respondeu: mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós fizer a nossa parte, pode ser que a gente consiga apagar o fogo da floresta. E eu acho que esse é o momento em que cada um de vocês tem total potencial para fazer a sua parte e dar a sua contribuição para que a gente encontre soluções melhores para a administração pública. Soluções que favoreçam a economia e a saúde e que reduzam os custos, maximizando as oportunidades que a gente tem a oferecer para a população. Ok?
Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês. Agradeço especialmente aqui a Isadora, que foi quem fez o convite para mim. Foi uma felicidade enorme, uma honra estar com vocês. E estou à disposição para a gente poder conversar futuras vezes, ok? Fica aqui também o meu perfil aí no Instagram, que é lf.sampaio. Quem quiser mandar dúvidas e perguntas lá, pode mandar, que eu vou tentar responder, ok? Um abração. Vou só ver se o chat aqui ficou faltando responder alguma coisa. Bom, acho que não, pelo que eu estou olhando aqui rapidinho. Então, gente, foi um prazer, tudo de bom. Cuidem-se e aproveitem para estudar e pensar em soluções, ok? Cada um de vocês pode dar uma contribuição. Um abração, tchau, tchau. Boa noite. Então, digo aqui em nome do Centro Acadêmico que a gente fica muito honrado em receber o professor, o procurador Luiz Felipe, ministrar essa bela aula de Direito Administrativo, especificamente em relação a esse momento crítico que a gente está vivendo aí. E muito obrigado a vocês também pela presença, pela atenção. E também eu gostaria de fazer um lembrete aos alunos de que estão abertas as inscrições para o grupo de conversação e também para a revista científica. Tá bom? Valeu aí, pessoal.